tarde. Está começando mais um programa da sua TV missionária, Teologia Descomplicada. Começando mais uma semana e eu estou acompanhada aqui, como vocês estão vendo, mas já já eu vou apresentar o nosso amigo Samuel para vocês conhecê-lo um pouco mais. E hoje nós vamos falar sobre a vida cristã em um mundo pós-moderno. E para falar desse assunto, e não só esse, mas todos daqui para frente, eu estou com meu amigo Samuel. Ele é seminarista, ele é casado com a Larissa Lopes, formado em Gestão de Marketing em Teologia Cristã pelo Seminário Russell Shedd, pós-graduando em EAD e Novas Tecnologias pela Faculdade FAEL e pós-graduando em Teologia Sistemática pelo Seminário Presbiteriano do Norte e, a partir de agora, também apresentador. Nós estaremos daqui para frente juntos, aqui no programa da sua segunda-feira. Não é mesmo, Samuel? Boa tarde, Tainá, tudo bem? Tudo bem. É um privilégio estar aqui com você nessa bancada, falando sobre temas que, de fato, são importantes para a vida cristã, né? A vida prática cristã. São temas que a gente tenta descomplicar para que a pessoa aprenda e conheça e saiba como responder a essas questões da vida, né? Exatamente. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, é o reverendo Flúvio Leite. Ele é casado com a Leandra Gueiros. Ele é pai de 3 filhos, o João Pedro, o Márcio e também o Tiago. Ele é mestre em Ciências das Religiões pela Unicap, mestrando em Teologia pela Andrew Jumper. Ele também é licenciado em Filosofia e bacharel em Teologia no Seminário Presbiteriano do Norte. Ele é professor desse seminário e também coordenador do Departamento de Cultura Geral. E também ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Redenção, lá em Recife. Boa tarde, pastor Flúvio, tudo bem? Ai, que bom. Pastor? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Estão me ouvindo? Coisa boa. Ai, tudo bem, pastor? Tudo bem. Um prazer estar com vocês, Tainá, Samuel, na alegria na tarde dessa segunda-feira. Pastor, olha, o retorno está um pouco baixo. Eu não estou conseguindo ouvir o senhor, mas só um minutinho que nós já estamos resolvendo. Eu estou ouvindo bem vocês. Ai, que Agora ótimo. sim. O senhor está nos ouvindo bem? Perfeitamente. Ai, que bom. Agora nós estamos Agora ouvindo. sim. Tudo ótimo. Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde, gente. Boa tarde, Tainá, Samuel. É uma alegria participar na tarde da segunda-feira com vocês, nesse programa de Teologia Descomplicada. Grato pelo convite e poder bater um papo, na verdade, e conversar sobre um tema tão importante que é cosmovisão aplicado à vida cristã. Então, é um prazer estar com todos vocês e aqui que estamos assistindo também. Uma boa tarde e uma alegria. Ai, muito bom. Que ótimo, né? Hoje eu não tenho nem como palavras, né, para agradecer. Estou aqui com o Samuel Lopes, estou com o senhor aí, vamos falar de um assunto muito bom e nós também temos várias pessoas já estão aqui nos assistindo, isso é muito bom, que bênção, né? Então, reverendo, eu começo com a primeira pergunta, já entrando no nosso assunto. O senhor poderia falar um pouco sobre a mudança de pensamento do homem durante a história da humanidade? Muito bem. Nosso tempo é chamado de pós-modernidade, também conhecido como um mundo de pós-verdade. Então, nós estamos em pleno século XXI. Essa mudança, eu não vou descer muito, porque aí ficaria um programa só para isso, né? Mas se formos observar, desde a Reforma Protestante, que é onde dá um divisor, né, de águas ali, há uma mudança, sobretudo de cosmovisão. Saímos de um modelo medieval, onde o domínio, por assim dizer, estava com a igreja e também sobre os dogmas da igreja, né? Até então, pensar com os dogmas da igreja, então não era um problema, porque era pensar também a partir das escrituras. Com a Reforma Protestante, no século XVI, começa então um mundo entrando em transição e mudança, né? E essa mudança vai chegar naquele ponto que nós conhecemos na história, que é o Iluminismo.
E aí sim, há uma mudança por completo, né, da forma do homem pensar, da forma do homem então agir, do homem então agora conduzir a sua vida, porque há uma mudança de paradigma que agora sai Deus e entra a ciência e a razão. E isso começa com o movimento de modernismo ou a modernidade, como nós conhecemos bem na história. Ora, pensar na modernidade de forma também simples, mas para contextualizar e entendermos bem o que marca a modernidade. Veja, nós não podemos dizer que a modernidade ela não trouxe nada de bom. Isso não é verdade, porque isso seria ignorar os avanços, ignorar o conhecimento científico, é ignorar os avanços na medicina, na tecnologia. Isso é muito bom, isso é fantástico, isso é fantástico, né? Porém, veja, quando a mudança do paradigma, quando Deus não é mais centro, mas agora a ciência agora é absoluta e deve ser agora a minha referência para chegar à verdade, nós encontramos um problema aqui seríssimo com o cristianismo. Por quê? Ora, com a modernidade tendo a ciência como referência, isso vai de encontro aos princípios mais basilares, mais básicos da fé cristã. Exemplo, Cristo não morreu e ressuscitou, porque a ciência não pode provar isso. Ele não poderia andar por sobre as águas, porque a ciência não pode provar isso. Na verdade, já está provado que um peso maior não pode, então, sobrepor as águas. Então, o seu nascimento, a sua ressurreição, os seus milagres. Então, o que acontece com a modernidade é que ela vai atingir o ponto mais sensível do cristianismo. Não tem milagre. Jesus é um modelo de líder, de fé, é um modelo a ser seguido, mas essa história judaica cristã de um Jesus poderoso e que faz milagre, na modernidade, isso começa a desmoronar e a mudar a forma de pensar. Entendi. Veja bem, isso é criar um paradigma de absolutização na ciência. E isso não é diferente nos nossos dias. Se você que é da universidade ou faz um curso, uma faculdade, ou mesmo um bom leitor, nós somos influenciados a pensar racionalmente. Veja, e não há nenhum problema. Aqui não está criando problema entre fé e razão. Veja, isso aqui não é uma discussão, até porque a nossa fé é racional. Não é? Agora, existe aspecto na fé que não dá para ser pela razão. É fé. Né? É fé. Então, veja, mas não há um conflito. Nós entendemos muito bem essa relação fé e ciência. Há uma mudança no paradigma com a chegada da pós-modernidade. Veja, a pós-modernidade vai dizer assim, olha, é impossível você ter um único caminho para chegar à verdade, que é a ciência. A ciência, na verdade, ela é mais um caminho, ou um caminho, mas nós chegamos, na verdade, por vários outros caminhos. E aí nós chegamos num tempo onde se tira o que se chamou de aquilo que era absoluto, que era a ciência, e vai entrar agora numa perspectiva muito mais plural, muito mais relativista. E aí aqui eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo, porque aqui na pós-modernidade tem uma coisa que precisa perceber. Quando a pós-modernidade diz assim, não há absolutos, porque o que marca a pós-modernidade é a quebra dos absolutos, não é? Mas quando ela impõe que a verdade se alcança, ou a verdade, então, você chega a ela por vários caminhos, e não só pela razão, ela está impondo uma forma de absoluto, né? Ou seja, pensar dessa forma, e só pode chegar à verdade pensando assim. Bem, a pós-modernidade, ela traz, então, no seu bojo de que a verdade de A
não pode sobrepor a verdade de B. Por quê? Porque não há contradição na pós-modernidade, porque na modernidade não há erro. Depende do ponto de vista do observador. Tá? Eu afirmo uma preposição aqui e a outra pessoa afirma outra preposição. Ora, quem está certo? Os dois estão certos. É uma forma de ver, é uma forma de enxergar, é a sua referência que você tem do como você, observador, está vendo as coisas. Então não há contradição na pós-modernidade. Isso é um problema gravíssimo, porque se na modernidade você tinha como referência a ciência, na pós-modernidade você não tem referência. É o grande tema, né, do sociólogo o Bauman, né, que vai falar de uma modernidade líquida, né, da liquidez, então, do nosso mundo contemporâneo. Por que é líquido? Porque não é fácil de se conter, não é? Porque é fluido, né? Porque rapidamente se esvazia, diferente da modernidade que tem um parâmetro rígido, ciência e razão. Entendi. Entendi, pastor. Realmente a gente vê essa transição, né, de alguns conceitos. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta. Como a gente pode hoje observar quais aspectos a pós-modernidade tem atingido, por assim dizer, né? Onde ela afetou, que cria agora um embate entre a gente e alguns conceitos, algumas até pautas que nós defendemos e que a pós-modernidade agora entrou e de fato tenta mudar esse conceito, né? Poderia apresentar alguns desses conceitos que de fato a pós-modernidade entrou? Então, deixa eu falando sobre modernidade e pós-modernidade, as mudanças de paradigma, de pensar e de chegar à verdade, tudo isso é cosmovisão. Tá. Veja, eu vou falar de cosmovisão para chegar na sua pergunta, tá bom, Samuel? Para que tanto vocês e aqueles que nos assistem, vão assistir posteriormente, possam compreender a importância de entender a cosmovisão cristã no mundo contemporâneo. Veja, quando a modernidade diz assim, tudo é ciência, ela está formatando cosmovisão. Ela está me dizendo assim, você vai enxergar o mundo, você vai interpretar o mundo, e todas as suas áreas, como família, casamento, emprego, quem eu sou, tudo a partir da ciência. Ela é seu referencial. Veja, e isso nós temos ainda hoje, no nosso momento aqui, no mundo que nós vivemos. Pessoas que são racionais demais. Dizem, não, eu sou racional demais. Na verdade, ele está dizendo assim, meu parâmetro é a ciência. Né? E até dentro da igreja. Né? Há temas como trindade, por exemplo. Né? Quem é, por exemplo, da área de exata, e aqui eu não estou querendo ser absoluto, né? Mas normalmente tem dificuldade, como é que 3 vai conter em 1, por exemplo? A física não aceita isso. Entende o que eu estou dizendo? A matemática não aceita isso. E tem essa dificuldade, né? E o pessoal de exata, eles são levados a pensar muito racionalmente, porque 1 mais 1 é 2, e vai ser sempre 2, né? Isso vai formatando as nossas expectativas, isso formata o nosso modo de enxergar quem é Deus, quem nós somos, e nos formata a enxergar todos os problemas da sociedade. Na pós-modernidade, é também outra cosmovisão. A cosmovisão da pós-modernidade é assim, a tua verdade, eu tenho a minha verdade. E vamos andar de mãos dadas. O importante é que cada um possa viver a sua verdade e encontrar o seu caminho de felicidade. Veja, como isso, então, afeta a nossa vida cristã? Veja, eu vou começar agora a dar alguns exemplos que você me perguntou, Samuel. Se eu fugir muito, você me puxa, porque senão eu vou embora, tá bom? Tá bom. Tá? Fique tranquilo para poder interromper, Tainá também. Tá bom, fique à vontade. Por vezes, os nossos membros, os pastores precisam entender
que nós vivemos num mundo secularizado, pós-moderno. Então, os nossos membros estão vivendo nesse mundo, trabalham, estudam, namoram, se casam, né? Constroem, então, projetos. Então, todos nós estamos dentro de uma sociedade pós-moderna que tem como uma das suas características a secularização. Então, eu preciso entender, como pastor, e mesmo como cristão, que por muitas vezes eu vou pensar, eu vou agir e vou até mesmo desejar de forma secularizada. Tá? Veja, eu preciso compreender, e aqui vem um ponto de compreender a cosmovisão cristã. Tá? Em resumo, eu diria que a cosmovisão, na verdade, a palavra cosmovisão, ela é muito simples, é modo de enxergar o mundo, modo de ver o mundo, né? Nesse nosso caso, de aplicar a cosmovisão reformada, a cosmovisão bíblica, né? É dizer assim, o cristão, ele tem uma cosmovisão. E a cosmovisão dele é uma cosmovisão bíblica. Ela é orientada pelas Escrituras. Então, veja, quando nós falamos de cosmovisão, eu preciso entender que nós temos um conflito de cosmovisões. Eu tenho mais de uma cosmovisão. Você tem mais de uma cosmovisão. E há um conflito na hora de que nós damos respostas a questões cruciais. Por quê? É a nossa cosmovisão que vai nos dar condições de agir, reagir e dar resposta aos temas mais cruciais. Uhum. Quando eu respondo coisas, eu revelo minha cosmovisão. Então, por exemplo, se eu digo assim, se o meu casamento está mal, o que eu devo fazer? A resposta que eu dou a essa pergunta vai revelar qual é a minha cosmovisão. Se eu digo assim, é melhor vocês, então, cada um buscar o seu caminho, vocês são duas pessoas aí que estão aí começando a vida, então, vocês estão se desgastando, vocês podem, então, construir um novo caminho, ser feliz. Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo assim, a minha cosmovisão, ela reflete o meu mundo pós-moderno. Ela é hedonista, ela é secularizada. Se eu digo assim, não, você precisa lutar pelo seu casamento. Vocês precisam resolver os problemas de vocês. O casamento, ela não é só a união de duas pessoas, mas é um projeto de Deus. Eu estou dizendo assim, você está pensando agora biblicamente. Entende? Quando eu digo assim, como criar filhos, eu revelo cosmovisão. O que é trabalho? A minha resposta revela cosmovisão. Então, perguntas importantes, cruciais. Por exemplo, um tema que... Samuel, eu estou dentro da sua pergunta? Tá sim. Estou dentro da sua pergunta. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, como lidar com a homossexualidade nos nossos dias? Veja, esse é um tema que na pós-modernidade já era para estar, segundo a cosmovisão pós-modernidade, isso não é mais um problema. É um modo de viver. E quando um cristão diz assim, perceba a sutileza. Quando um cristão diz assim, olha, eu não me importo e cada um vive sua vida, ele está sendo secularizado. Entende o que eu estou dizendo? Porque isso é tão sutil. Por isso que nós chamamos de conflito de cosmovisão. Eu tenho que ter consciência de que os meus filhos, eu tenho 3 filhos, eles estão crescendo num mundo secularizado e pós-moderno. Uhum. Eu vivo num mundo secularizado, a minha esposa vive, como as minhas ovelhas e meus alunos. Então, eu preciso sempre estar chamando a atenção de que, como eu respondo, isso revela se eu estou mais com a visão bíblica ou pós-moderna. Se eu digo assim, a questão da sexualidade, da homossexualidade, já está provado que não é doença, está provado que nasce assim. Ora, nasce assim como? Né?
mas na verdade eu estou dizendo assim, essa é a perspectiva do mundo pós-moderno. Cada um escolhe a forma que deve viver e tente ser feliz na escolha que viveu. E o outro não tem nada a ver com isso. Entende o que eu estou dizendo? Isso são temas como aborto, por exemplo, e tantos outros temas. Quando nós chegamos a pontos cruciais, o meu coração, o coração de vocês, vai revelar como está a nossa visão. Onde então, em que nós cremos, né? Se nós cremos nas Escrituras como verdade absoluta e como referencial, ou eu vivo um conflito de amar a Deus, mas tenho como referência a ciência e a razão para me dar resposta a questões cruciais sobre sociedade e sobre qualquer outra coisa. Entende o que eu estou dizendo? Então, a pós-modernidade, ela tem o seu perigo, porque tem influenciado demais. Quer ter um exemplo mais prático ainda sobre isso? Você vai na igreja, aí eu falo agora aqui para os meus irmãos que estão nos assistindo e também que vão nos assistir. Quando você resolve comprar alguma coisa, ou fazer algum contrato, ou fazer alguma coisa, uma escolha, normalmente você busca a Deus em oração, ou você vai e faz? Essa é uma pergunta aparentemente simples. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu começo a conduzir a minha vida, a dirigir a minha vida, a dizer assim, eu tenho condições de escolher o que eu quero, porque eu sei o que é certo e o que é errado, o que é bom que me faz feliz. Eu estou entrando numa cosmovisão pós-moderna que tem como característica a emancipação de Deus. Ou seja, se eu quero Deus, eu vou para a igreja, porque Ele está lá. Mas na minha casa, de segunda a sexta ou sábado, seja no meu curso, seja na minha nos meus estudos na universidade, seja no meu trabalho, seja no meu círculo de amizade, eu decido o que é certo e errado. Por quê? Porque foi dito para mim que eu sou o centro de todas as coisas. Foi dito para mim que eu tenho consciência e agora tenho a razão suficiente para tomar minha escolha. Veja, isso não está errado, mas veja bem, eu preciso me preocupar, e muitos cristãos não estão percebendo isso, que nós vivemos muito mais emancipados de Deus. Entendi. Isso se reflete muitas vezes no culto. Quando eu digo assim, eu vou domingo para a igreja, eu vou que hora? Eu vou de manhã ou vou à noite? Eu acho que eu só vou de noite porque eu estou muito cansado. Eu estou revelando cosmovisão. Porque eu tô começando a ser influenciado de que Deus, na verdade, é só mais um elemento na minha vida. Porque eu não preciso de Deus. Olha, eu trabalho, eu me sustento, eu tenho família, eu tenho um plano de saúde. Eu não preciso de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então, isso, na verdade, é uma característica da pós-modernidade. De emancipação, de secularização, né, e de tantas outras coisas. Pastor, eu até ia justamente falar sobre isso, né? Sobre essa questão da secularização e como isso é possível ser visto dentro das próprias igrejas, né? Mas eu vi que o senhor já enfatizou essa parte, né? O senhor já comentou. Então, mas assim, é muito bom a gente reforçar, né, essa visão, porque, como o senhor mesmo disse lá atrás, ela é muito sutil, ela é de uma forma assim tão perspicaz, né? E a gente não percebe muitas vezes como ela está inserida, porque a nossa forma de viver é a forma como, às vezes, desde a infância, né, vem sendo moldado isso, a gente vem crescendo com essa visão, né? E como, com o tempo, quando a gente compreende a verdadeira palavra de Deus, que a gente busca, né? O senhor pode só dar mais algum exemplo, ou enfatizar um pouco mais dos cuidados que nós, como cristãos, temos que ter, assim, quando a gente está seguindo a Cristo, tá indo para a igreja, fazendo a nossa parte, mas que a gente tem que ficar atento a essas ciladas, né, do mundo aí.
Ok. Ainda sobre secularização, né? Isso. A secularização teve como marco inicial uma teoria de que quando chegasse no seu ponto máximo, a ideia de Deus seria completamente retirada da sociedade, né? E isso foi, por exemplo, cravado por um sociólogo ainda muito estudado nas universidades, um cristão católico chamado Peter Berg. Então, o Peter Berg então, ele crava lá no seu livro, Do Céu Sagrado, um capítulo sobre secularização. Ele fala sobre isso. É interessante que esse mesmo sociólogo, o Peter Berger, depois ele veio com outra teoria, chamada dessecularização. Ou seja, quando ele diz que há uma dessecularização, ele não está dizendo que não houve a secularização. Ele está dizendo o seguinte: houve a secularização, chegou no seu ponto alto, mas percebemos uma coisa: a religiosidade, na verdade, ela até diminuiu, mas a espiritualidade não. Isso foi um contrassenso, porque percebeu o seguinte, que quanto mais uma sociedade secularizada, mais a espiritualidade cresceu. Como é isso? E isso é um perigo. Aqui está um perigo para todos nós. Por quê? Porque o que acontece é que muitas pessoas até perderam sua referência para igrejas ou grandes religiões. Mas cresceu a espiritualidade privada. Eu mesmo que eu falo como eu me aproximo de Deus ou da divindade. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de dogma, eu não preciso estar sobre a rédea de um pastor, falando aqui do nosso contexto. Eu não preciso estar lá todo domingo, porque eu sei me relacionar com o Criador. Eu até oro toda manhã, eu oro até pelo pastor que me batizou, mas eu não tenho compromisso nenhum com a igreja. Alguém, quando eu falo isso, alguém diz assim, isso seria falar um pouquinho do Desigrejados? Eu diria, é por aí. É por aí. É por aí. É quando eu não tenho... Eu entendo que eu consigo desenvolver minha espiritualidade sozinho. Eu não preciso de dogmas. Eu mesmo vou construindo os meus dogmas. E essa é uma grande sacada da secularização. E aí, para o nosso meio cristão, e agora falando para a Igreja de Cristo, isso é um perigo para nossas vidas. Quando eu digo assim, eu não preciso estar no culto, eu não preciso estar afiliado, ser membro de uma igreja, eu não preciso estar dominicalmente servindo e ouvindo o pastor instruindo a igreja, porque eu não preciso disso, eu consigo viver minha vida sozinho. Entendi. Isso é pós-modernidade, isso é secularização. Uau. Não tem o que eu estou dizendo? Então, é muito sério, é muito sério. Respostas que eu tenho ouvido de cristãos quando acontecem alguns problemas e a gente diz assim, a nossa igreja está muito mais secularizada do que nós pensamos. Quer ver? Eu vou tocar aqui no assunto e não quero criar uma situação com ele, mas isso só nos ajuda a perceber coisas, né? Nós já vemos num mundo onde se fala muito do machismo, né? Sim. Mas hoje se fala muito também do feminismo, né? E cresce como uma onda ideológica gigantesca, né? Eu falando com um pastor recente, eu dizia assim, nós vamos ter cuidado com as nossas esposas e com as mulheres da nossa igreja. Não que elas são feministas por ideologia, por militância, e não são mesmo, não. Mas refletem o feminismo adquirido quando nem mesmo percebe, mas isso está presente em ações, em respostas, em pensamentos, como também está o machismo. A gente não levanta a bandeira, a gente não faz outdoor, a gente não vai para a rua, mas
É uma coisa que eu gosto de chamar a atenção sobre cosmovisão. Gente, preste bem atenção. Tudo que nós enxergamos, ouvimos e lemos formata a nossa cosmovisão. E como é que eu aprendo a ser machista e feminista e tantos outros istas? Quando eu estou no cinema, quando eu estou no shopping, quando eu leio outdoor, quando eu estou em roda de conversa de amigo. Então, não é, na verdade, às vezes as coisas não acontecem, alguém pode dizer assim, para eu ser assim, eu preciso ser um militante. Não, se você ser militante, só basta estar no mundo. Uhum. Nada passa desapercebido. Nada que esse mundo traz, ele passa desapercebido. Então, isso tudo vai afetando a nossa cosmovisão, a forma que nós enxergamos o mundo. É tanto que o símbolo de cosmovisão é um óculos. Ou seja, as lentes com qual eu enxergo o mundo, com qual eu faço leitura do mundo, com qual eu interpreto o mundo. Então, isso é muito sério, porque isso vai refletindo, e quando eu vou ignorando essas coisas, ou quando eu não compreendo essas coisas, isso vai massificando muito mais meu coração. É quando você diz assim, aquele jovem da nossa igreja, cresceu na nossa igreja, hoje na universidade, e ele se perdeu. Veja, não é tão simples assim. Isso, na verdade, começou lá atrás. E pai, mãe, igreja, ninguém trabalhou isso. Nós não preparamos os nossos filhos, os nossos jovens para o mundo. E muito menos para a universidade. Chega lá, é um choque gigantesco. E a fé é confrontada. Por quê? Porque nós não aprendemos a ler o mundo e a fazer a leitura correta, interpretar o mundo e também dar respostas bíblicas sobre isso. Uhum. Eu não sei se te respondi, tá? Super. Respondeu sim. E a gente vê, pastor, que é complicado porque a gente recebe estímulos, né, de todos os lados. Todos a gente percebe os lados. que tanto no cinema, na música, na literatura, nos programas de TV, nas brincadeiras, isso tem trazido para a vida da gente princípios que até então parecem tranquilos, sem problema nenhum, mas acaba gerando uma mudança, né, de cosmovisão que a gente para pensar, nossa, eu estou pensando assim, eu estou agindo assim, eu nunca imaginei que eu ia pensar dessa forma, né? E aí, até nas aulas, o senhor tem enfatizado alguns termos, por exemplo, a questão do Zeitgeist. O senhor poderia nos apresentar algumas características da pós-modernidade? Pronto, muito bem. Samuel foi meu aluno agora recente, né, no módulo de cosmovisão, né? Então ele lembrou, são alguns termos técnicos, né, que a gente utiliza, mas para ficar bem fácil para vocês, né? Assim como cosmovisão, né, se eu fosse numa aula, eu dizia assim, olha, vamos falar aqui sobre Weltanschauung. Aí diz, o que é isso? É cosmovisão. Que é o termo alemão, que na verdade a cosmovisão não é um termo, é um termo lá da filosofia grega, lá de Kant, né? E que então é o Kuyper, o James Orr, né, holandês, depois o Kuyper, que traz para dentro, diz assim, a teologia reformada é uma cosmovisão. O Zeitgeist é outra palavra alemã, que significa espírito do tempo, né? Espírito da época, né? E isso é interessante, é que toda época tem um espírito que domina, né? Tem sempre um movimento filosófico, intelectual que marca. Uhum. Né? Nós já citamos um aqui que é, por exemplo, a homossexualidade é um zeitgeist da pós-modernidade. Né? É tão forte que até nossas igrejas históricas, né, que nos legaram o evangelho, né, pelo nosso missionário Chibel Guinçado, o qual comemoramos semana passada, os 161 anos da IPB, a igreja americana, né, que enviou o Simon. Hoje a igreja toda dividida, né, desfacelada, por causa de temas de secularização, né? Começou, né, com ordenação feminina e hoje a ordenação de homossexuais, né? Então, isso aí vai dizendo, não, isso é o mundo vai mudando, e isso é outro problema, o mundo vai mudando, e aí? Vai mudando, e vai para onde agora, né?
Então, o Samuel tocou num ponto sobre o Zeitgeist. Então, vamos lá. Eu vou listar aqui alguns, tá? Já citei aí homossexualidade, já citei aí aborto. Eu vou citar o outro aqui, tá? Muito conhecido nosso. Vamos começar pelo fácil, né? Hedonismo. O hedonismo ainda é um grande zeitgeist do nosso tempo. O que é o hedonismo? Eu faço o que eu quero, com quem eu quero, a hora que eu quero, porque me faz feliz. Pronto, acabou. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque, por exemplo, se eu digo assim, e aí eu vou narrar aqui uma reportagem que eu li num jornal aqui de circulação, aqui em Pernambuco, especialmente aqui em Recife, de grande circulação em Recife. Eu li uma reportagem de uma jovem, 18 anos, não mais que isso. E o tema era essa questão da sexualidade, né? E, sobretudo, o grande ponto também hoje é da bissexualidade, né? É a moda, né? Porque ser bissexual não é ser homossexual. Se você perguntar a qualquer pessoa que é bissexual, eu não sou homossexual, eu sou bi. Percebe a sutileza, a mudança? Não, eu não sou homossexual, eu sou bi, né? Parece que sou a melhor, né? E as pessoas vão adquirindo isso. E essa menina diz assim, não, eu gosto de meninos e de meninas. Quando eu quero ter prazer com meninos, eu procuro meninos. Quando eu quero ter prazer com meninas, eu procuro meninas. Então, na verdade, o hedonismo é exatamente isso. Eu faço aquilo que me dá prazer. Se me dá prazer e se me faz feliz, é certo. É correto. Entende? Se me deu prazer, é bom. Se é bom, é certo. E isso é que tem levado muitos cristãos também a cair nesses perigos da pós-modernidade. É bom para mim. Entende? Então, eu até falei, eu não sei se o Samuel vai lembrar, mas eu falo na aula, nas minhas aulas, eu digo assim, por que é tão difícil trocar a cosmovisão? Aí eu digo assim, esse eu tô é lembrando. difícil. Isso foi na última aula. Foi mesmo. Por que é tão difícil trocar a cosmovisão? Porque a cosmovisão mexe com as emoções, com os meus desejos. Então, veja, se eu entendo que a cosmovisão bíblica, a cosmovisão que eu devo seguir como cristão, ela vai de encontro a várias outras cosmovisões que estão no meu coração. E veja, mas tem coisa ainda na minha vida que eu não quero mudar. Porque me dá prazer, porque me faz bem, porque me alimenta os meus desejos. E por vezes eu resisto a pensar biblicamente sobre as coisas porque eu não quero abandonar aquelas outras. Essa é a grande luta do cristão por trocar a cosmovisão. Eu sei que eu preciso pensar biblicamente. Eu sei que eu preciso dar respostas bíblicas, ainda que não é politicamente correto. Porque vai de encontro com a sociedade que nós estamos vivendo. Né? Mas eu prefiro, às vezes, manter a amizade fora e ter inimizade com Deus. Às vezes eu prefiro ter inimizade com Deus, mas ter prazer. Isso é muito sério. É muito. Nós precisamos refletir sobre isso. Uma outra coisa que eu preciso falar nesse tempo tão corrido, será para ser 2 horas de programa, viu? É que nós devemos pensar que todo movimento intelectual nunca é de baixo para cima. Sempre é de cima para baixo. E aqui eu estou falando também em outros zeitgeist, o tema que Samuel levantou. Hoje nós vivemos uma política da alienação erótica, ou política da pornografia. E você já pensou que, por vezes, até nós mesmos, pensamos sobre esse tema e nem sequer estávamos pensando nisso, ou estávamos vasculhando tais temas? Por quê? Porque isso está em todos os setores da sociedade. Isso está na arquitetura, nos filmes, nas novelas, nos desenhos animados, nas políticas públicas, nos outdoors, em tudo. Tudo. Então, nós vamos adquirindo cosmovisão. É isso que eu quero
Talvez você esqueça tudo que eu falei até agora. Mas lembre-se de uma coisa. Nós vamos adquirindo cosmovisão simplesmente por estar neste mundo. Quando eu vou num restaurante, quando eu vou numa lanchonete, quando eu leio um jornal, leio um artigo, quando eu assisto um filme, uma novela, quando eu escuto uma piada. Bem, tudo isso, eu quero dizer, formata a cosmovisão. Quando nós menos esperamos, estamos reproduzindo. E nem por isso nós somos militantes, por exemplo, da política da pornografia. Mas por que isso tem afetado tanto a nossa igreja? Adultos, jovens, porque nós não estamos corrigindo cosmovisão. Nós não estamos preocupados com o que assistimos. E dizer, você quer ser puritano demais. Não é questão de ser puritano, é ser bíblico. É ser cristão. É temer ao Senhor. Então eu preciso orientar os meus filhos, orientar a mim mesmo, a minha esposa, aqueles que eu amo, a dizer assim, é preciso, numa época como a nossa, buscar muito mais a santidade ainda. Porque só assim eu corrijo cosmovisão. Porque cosmovisão é pensar biblicamente. E o que é interessante é que pensar biblicamente é você também entrar em conflito, inclusive dentro da igreja. Porque as pessoas vão dizer assim, você é muito crente. E qual é o problema de ser muito crente? Percebe a forma pejorativa da fala? Né? Você quer ser muito santo. Né? Então, isso é tudo muito delicado. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Né? Por exemplo, uma coisa que isso tem passado desapercebido em algumas famílias. Culto doméstico. Né? Há um escritor conhecido chamado Dr. Joel Bick, acho que vocês já ouviram falar. Ele tem um livrinho chamado Adoração no Lar. É um livreto, capinha laranja. Ele fala ali sobre as bases bíblicas para o culto doméstico. Mas ele diz bem no início do livro, ele diz assim, você deseja ver a sua igreja avivada, forte? Ele diz assim, restaure o culto doméstico. É lá, em casa. Nós ensinamos as Escrituras, ensinamos quem é Deus, qual é a sua vontade. E lá na igreja, seremos bem fortes, seremos bem avivados. Então, na verdade, no mundo pós-moderno como o nosso, só tem um caminho, é voltar às Escrituras. Porque esses temas como a homossexualidade, aborto, pornografia... eu ainda tenho tempo? Como é que está o meu tempo aí? Porque eu queria dar mais duas... Tem um tempinho ainda, né? Tem tempo ainda. Tem. Então há um zeitgeist que eu acho muito interessante da nossa época, e isso pega todos nós. Chama-se velocidade. Veja, nós estamos aqui conectados, né, por uma rede de internet, né? Vocês em São Paulo e eu em Recife. Isso se dá também por causa da velocidade dos dados, né? E chega a transmissão, áudio, vídeo, né? Eu não entendo nada disso não, mas acho que é por aí. Só usa, né? Só o uso, né? Só o uso. Mas eu sei que tem que ter uma velocidade de dados, senão dá problema, né? Tecnologia aqui, eu tô aqui no celular falando com vocês, né? Mas como a velocidade afeta a nossa cosmovisão? Como? Veja, no passado, quando a internet chegou, ela chegou com alguns kbytes, 300 kbytes. Eu não sei se vocês vão lembrar do discador Iger. Eu sou da época Oi. Eu sou dessa época aí, pastor. Eu lembro. Né? Internet de escada. Você tem que pegar o cabo lá do telefone, botar no seu computador de mesa, porque tinha os pulsos, não era? E se o telefone tocasse, caía a internet. Caía a internet, exatamente. Caía a internet, exatamente. Lá em casa era assim, né? E aí, mas era algo maravilhoso, você com o Windows 95, né? Lá, já navegando. E lembra quando você ligava o seu computador de mesa e vinha aquela barrinha branca assim? Era quase 10 minutos abrindo, né? Desse jeito, como é rápido. Não é? Como é rápido. Exatamente. Hoje, eu estou conectado com vocês num aparelho, no smartphone. Que quando ele dá aquela bolinha assim colorida, eu já fico com ódio dele. Não é assim?
É verdade. Porque a nossa vida, tudo é muito rápido. Eu não tenho tempo para perder. Lembra essa frase? Não tenho tempo para perder. Tempo é dinheiro. A gente repete isso e nem sequer se toca que nós estamos reproduzindo a característica da pós-modernidade. Agora, como é que isso se aplica de uma forma mais próxima aí a todos nós? Se aplica aos nossos relacionamentos. Dentro da igreja, na família estendida, no relacionamento entre esposo e sua esposa. Nós não temos paciência. Exatamente. Nós não temos paciência para suportar o erro do outro. Isso já é demais. A grande falácia é: isso já é demais. Eu não suporto. Você já fez isso 5 vezes. Ora, pode ser 50. É verdade. Entende? E nós trocamos de amizade, nós trocamos de amigos, nós trocamos de igreja. E a gente nem percebe que nós estamos reproduzindo apenas um zeitgeist da nossa pós-modernidade, velocidade. Lembra daquela frase assim: vamos para frente, né? Que atrás vem gente, né? Não tem essa história? A gente vai repetindo isso, a gente vai adquirindo isso e colocamos isso nos nossos relacionamentos. É uma perspectiva muito superficial da vida, né? Acaba Demais. que as coisas são tudo muito rápidas. Eu não mais reflito nas coisas, né? Eu não paro para olhar, por exemplo, a natureza e Não tem contemplar profundidade. o poder de Deus da criação. Eu não paro mais para sentar e ler profundamente as escrituras. É como Perfeito. se eu não tivesse tempo mesmo, né? Como se eu parar, o mundo me engole. O sentimento de estar sempre Na atrasado, verdade, né? Exatamente. Sempre muito atrasado. isso. E como é que isso terrível funciona? E pastor, como que o pós-modernismo ele afeta a relação do cristão com o mundo? Então, eu acho que a gente falou isso de uma forma mais espalhada, Falamos. né? Veja bem, isso afeta de forma direta, né? Ou eu digo não a essa forma de pensar pós-moderna, relativista, plural e niilista. Eu vou explicar aqui. A questão relativista nós já falamos bem, acho que todo mundo já entendeu, né? Cada um tem a sua verdade e a verdade de A não pode sobrepor a verdade de B porque não há contradição, porque nada é errado. Tudo depende do ponto de vista do observador. Né? Plural. Esse é um outro problema que nós enfrentamos na pós-modernidade, é a pluralidade. Religiosa, de ideias e por aí vai. Mas, por exemplo, a pluralidade religiosa, né? É dizer assim: não, veja, Cristo não só pertence aos cristãos, ele é de todas as religiões. É por isso que há um apelo na pós-modernidade de viver uma espiritualidade, uma religiosidade, na verdade, mais holística. Não, veja bem, se eu chego para uma pessoa de outra, eu não vou aqui citar nomes, talvez não seja bom, de outras crenças, diz assim: mas nós queremos paz. Vocês também querem paz. Eu digo: é verdade. Vocês também pregam o amor, nós também pregamos o amor. É verdade. Nós queremos também que o homem seja melhor e que o mundo seja melhor. Vocês também querem, vocês cristãos. É verdade. Então, por que não dar as mãos? Porque há uma diferença. Veja, eu não posso resumir o cristianismo em paz, amor e melhoramento do homem. Aí eu sou qualquer outro, aí eu posso ser de qualquer religião, realmente. A, B ou C. Mas cristianismo está em Cristo. Tudo está em torno de Cristo. Mas no pluralismo, vai dizer: não, mas Cristo é de todos. É só uma forma de olhar diferente. Ele não é só da igreja, mas ele é de todas as outras religiões. Percebe o problema disso? Então, isso é muito grave. E muitos crentes, muitos cristãos, estão embarcando nesse caminho. Não, eu aqui estou adorando a meu Deus. Você está adorando a seu Deus. Mas que no final das contas é o mesmo Deus. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo da não verdade. Entendeu? Então isso é muito perigoso, porque você vai chegar, tem crente que vai chegar na igreja e dizer assim: olha, eu estou aqui, mas tanto faz estar aqui como estar ali. São só ritos diferentes.
no final das contas, é o mesmo Deus e o mesmo Salvador para todos. E aí nós temos um problema. E aí precisamos falar e ensinar sobre quem é Cristo na sua pessoa, né, na sua essência, né? Então, isso é um problema. Então, a pós-modernidade, ela afeta por demais o cristão, porque ou ele se posiciona, ou ele anda conforme o espírito da época. Né? É um desafio gigante. É um desafio gigante. Né? Você viver uma época onde você está vivendo uma ditadura, né? Você não pode falar, você não pode se expressar, você não pode se expressar nem escrevendo e nem falando, e você tem que ser politicamente correto com todo mundo, né? Alguém brincando assim, você já pode dizer tal coisa, né? Porque na verdade você é fiscalizado porque você tem que ter um discurso no mínimo politicamente correto. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado para nós, né? Então, ou nós lutamos e oramos a Deus por isso e resistimos a isso, ou nós vamos viver o que nós já estamos vivenciando, né? A Igreja de Cristo sucumbindo à pós-modernidade, né? Mudando o seu culto, mudando a sua adoração, mudando a sua pregação, porque é necessário comunicar ao homem pós-moderno. Eu concordo perfeitamente. O Evangelho tem que comunicar ao homem pós-moderno, mas sem mudar uma verdade sequer de quem é Cristo. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, nós não podemos negociar as verdades fundamentais do Evangelho. Eu posso até, se for o caso, sentar na calçada e pregar o Evangelho. Botar de bem-vindo, sandália, bermuda, não tem problema nenhum com isso. Não precisa estar de gravata, não precisa estar de nada disso, não. Agora, eu não posso mudar 1 milímetro de quem é Cristo e da sua obra. Mas a gente tem percebido que muitos estão mudando a pregação do Evangelho. Uma pregação mais social, mais ética e plural. Entende? Então, é um desafio muito grande para nós, né? E outra coisa, irmãos, nós vamos sofrer ainda mais. Vamos sofrer ainda mais. Uma coisa que Porque é certa, né? é certo, né? Então, ou nós começamos a mudar a nossa cosmovisão e orar por isso, e lutar por isso, ou, na verdade, nós vamos perder as nossas famílias, vamos perder as nossas igrejas. Porque a pós-modernidade, ela é violenta, né? Ela é devastadora. Então, se faz necessário pensar em cosmovisão é muito sério, porque eu preciso ensinar a nossa igreja a como enxergar esse mundo, interpretar esse mundo e a enxergar a nós mesmos, né? Quando eu falo, quando eu penso, quando eu desejo. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou desejando isso? Né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu falei tais palavras? Então, eu preciso estar sempre verificando o meu coração, né? Sempre colocando meu coração em prova, para saber se meu coração está muito mais perto de Cristo ou muito mais próximo dessa pós-modernidade, né? Desse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo. Perfeito. Muito bom. Sensacional. A gente está com bastante gente, pastor, nos acompanhando aqui. Tem algumas mensagens, algumas pessoas falaram, por exemplo, da importância realmente do culto doméstico, né? De fato, é importante a gente colocar isso no nosso dia a dia, né? Tirar um tempo, um período do nosso dia, né, Tainá? Pra gente realmente fazer isso. Tem gente que até está perguntando, vai ficar gravado? Diária. Sim, esse programa vai ficar gravado, a gente vai colocar no nosso canal, tá bom? Outra coisa, pastor, a gente entende que a gente trilhou aqui um caminho bastante importante para a gente entender essa pós-modernidade. A gente entendeu agora a questão das verdades relativas. A gente entendeu também as pautas, né, que o pós-modernismo tem trazido e aí que isso afeta diretamente até o próprio cristão, a igreja e o que ela tem e os desafios que ela tem. Mas aí eu pergunto para o senhor, e a gente pode até, de forma rápida, assim, de forma prática também, como a gente pode, o cristão,
ele pode... Algumas características que o cristão deve exercer para responder a esse mundo pós-moderno, nós cristãos? Então, Samuel, primeira coisa é entender o mundo que você está vivendo, sair da inocência, Tá. né? Porque, Interessante. por vezes, nós achamos que tudo é assim mesmo, esse é o mundo que eu estou vivendo, e vamos seguindo a dança, né? A música. Por que a cosmovisão é tão importante? Por tudo que eu já falei, né? E porque se eu não entendo e não enxergo, na verdade, a melhor palavra é se não souber fazer a leitura correta, então tudo vai ser certo para mim. Né? Mesmo que eu não entenda, mas eu vou seguindo a canção, a música. Então, o que eu preciso, na verdade, é chamar aos cristãos e dizer assim, olha, nós estamos vivendo num mundo onde a verdade absoluta, que são as Escrituras, e uma coisa que devemos nos preocupar com isso nos nossos dias, é de fato enfatizar esse ponto. De fato, as Escrituras é verdade absoluta? De fato, as Escrituras é regra de fé e prática? Porque você já pensou como decide a relação do cristão com as Escrituras, por exemplo? Né? Ou a Escritura se tornou apenas um baú onde eu vou buscar ali algumas respostas quando eu estou precisando, quando eu estou em perigo, por exemplo? Como está sendo o meu relacionamento com as Escrituras? É mais um livro de sabedoria ou é a verdade de Deus? Ou é a sabedoria de Deus? Então, eu preciso começar a verificar como anda o meu caminho, né? Para isso, eu chamo a atenção para um texto de Provérbios 4, do verso 21 até acho que é o 27. Ali é um texto que eu chamo de checklist da vida cristã. Né? A gente não vai falar ele agora porque não dá tempo. Mas ali tem um versículo 24, eu acho que é o 24, agora não acho que é o 24 ou 23. Eu não estou com a Bíblia aqui aberta. Se você tiver, você pode me dizer. Mas é assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque ele é a fonte da vida. Ora, nesse texto, guardar o coração aparece 2 vezes. Logo no início, acho que no 22, por aí, fala também guardar. Mas nesse verbo agora, guardar, que é trazido como para nós como guardar, ele está sugerindo que eu devo pegar meu coração e o seu coração e colocar dentro de uma prisão. Proteger ele, como se fosse colocar dentro de um forte. Para quê? Porque o sábio está dizendo que o coração, nessa perspectiva, ele indica quem nós somos, nossa personalidade, indica que, na verdade, é nossa essência, nosso caráter. Então, como guardar o nosso caráter? Como guardar a nossa identidade? Ele disse, guarda o coração. Então, proteja o seu coração. Não permita que, contextualizando, não permita que esse mundo pós-moderno se achegue ao seu coração. Proteja o seu coração, porque ele é a fonte da vida. Né? Então, sabe, Samuel e Tainá, nós precisamos, na verdade, guardar o nosso coração, porque ele é a fonte da vida. O coração não é somente a sede das emoções, dos afetos, mas é quem somos. Fala da nossa personalidade, da nossa essência, do nosso caráter. E a nossa cosmovisão passa pelo coração. Né? Quando é um coração caído, eu vou ter uma cosmovisão caída, né, no mundo caído. Mas quando eu estou no mundo caído, mas meu coração é redimido, eu passo a pensar de forma redimida, mesmo no mundo caído. Né? Desejos, vontades, né, escolhas, entender quem é Deus, né, o culto, família e por aí.
perfeito. Sensacional. Muito bom. Muito obrigada, reverendo. Nós chegamos no final do nosso programa, na verdade, né? Mas tem algo que o senhor gostaria de acrescentar, algo para a gente fechar assim mesmo agora? Que eu acho que ficou bem claro, assim, né? Bem direto. Foi sensacional e é um tema que realmente a gente tem que pensar, né? Exatamente. Pensar, entender mais profundamente esse tema e mais do que isso, né? Se voltar, né, às Sagradas Escrituras, conhecer mais profundamente esse Deus Todo-Poderoso que não muda, apesar que venha o modernismo, o pós-modernismo ou que vier depois do pós-modernismo, Deus ele continua o mesmo e a sua palavra ela permanece para sempre, né? Exatamente. Eu só diria uma última coisa, né? Obrigada, assim, reverendo. Muito Pois obrigado, não, pastor. tá bom, gente. Um prazer. É bom estar com vocês e obrigado aí pelo programa. Deus Amém. abençoe. Nós que agradecemos. Amém. Nós que Foi uma honra para a gente, né, ter o senhor aqui Alegria. conosco. Exatamente, foi muito Prazer. bom. Obrigada, pastor. Fica com Deus. E você que está nos assistindo, muito obrigada também pela participação. Eu espero que eu tenha esclarecido, tenha ficado bem, deu para compreender de forma simples e direta, né? Sobre o pós-modernismo, sobre a cosmovisão, temas que a gente escuta muito, mas eu acho que agora deu para esclarecer bem, né? Bastante, sim, sim. E quem está interessado para aprofundar sobre esse tema, né? Aí tem muito material na internet que a gente pode até indicar alguns livros aqui embaixo. A gente pode perguntar para o pastor Fúvio se ele pode indicar alguns livros. A gente pode até colocar na descrição desse vídeo, né? Exatamente, ajudar. nos comentários ali. Então fica de olho, hein? Nós ficamos por aqui, nosso programa acabou, mas a programação continua hoje à noite com Continua Conexão assim. com Deus, com Hernandes. Hoje vai ser Hernandes Dias Lopes que vai falar sobre Jesus não desiste de você. E a mensagem está baseada em Marcos 16, versículo 7. Então, você que está aí nos acompanhando, não perca hoje Conexão com Deus. É uma bênção. Sempre é o pastor Hernandes, Arival. São temas que, de fato, vão falar ao seu coração. E que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.